Olá, boa noite para você. Começamos mais um programa Luciane Fortunato nesta quinta-feira. Hoje é dia 4 de março de 2021, minha gente. Pois é, o tempo está passando rápido. E hoje no programa você vai saber um pouco mais sobre a cultura do cancelamento. Você sabe o que é isso? Então, é sobre esse assunto que eu vou conversar com a psicóloga Andy Piquet. Sabe que aqui no programa a gente gosta de falar muito de comportamento, de coisas novas sobre psicologia. Então, a gente está trazendo esse assunto aqui para você. Vamos falar também com a escritora Júlia de Araújo, vai falar um pouquinho sobre um projeto de uma série de podcasts chamado Mulheres que Trabalham com a Cultura. Ela vai falar sobre essa série. Enfim, agora a gente está num momento bem efusivo aí, com vários projetos que foram aprovados pela Lei Aldir Blanc, que estão sendo entregues, estão sendo exibidos agora nesse mês de março. Então, para você que está em casa, achando que não tem nada para fazer, tem muita coisa no YouTube rolando, não só no YouTube, mas no Instagram e também no Facebook. Então é só ficar antenada aí em casa. E agora, só para começar, vamos falar sobre a polêmica que aconteceu ontem à noite na Câmara dos Vereadores, né? Uma discussão acalorada que houve ontem na Câmara dos Vereadores, apesar da falta de comprovação científica e posicionamentos contrários da Organização Mundial de Saúde quanto ao uso de ivermectina no tratamento precoce à Covid-19, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na noite de ontem uma indicação legislativa que prevê a compra e distribuição do medicamento pelo município, medicamento ivermectina, pelo município, sob a justificativa de profilaxia, minha gente. Como é que pode, né? Com tantas informações científicas acontecendo aí no Brasil e no mundo, a indicação legislativa votada em regime de urgência é do vereador Otávio Sampaio e contou com 11 votos favoráveis. Dos 4 que não aprovaram o uso da ivermectina, a distribuição da ivermectina com o dinheiro público foi Gil Magno e Júnior Paixão, que estavam ausentes, Fred Procópio, que se absteve, e Yuri Moura, que votou contra. Cabe ao município agora acolher ou não a indicação legislativa. A ivermectina já é distribuída na rede municipal, já é distribuída no Sistema Único de Saúde, só que pela função dela original, que é um antiparasitário. A ivermectina é usado como antiparasitário para humanos e também para animais. A matéria aprovada ontem pode levar a um gasto desnecessário, né, da Secretaria de Saúde na compra de um maior número de lotes desse medicamento. É importante salientar que nem a Anvisa, nem a MSD, que é o laboratório que fabrica a ivermectina, reconhece a eficácia comprovada do uso desse remédio contra a Covid-19. E é importante também lembrar que já há indicativos médicos que apontam que o uso excessivo da ivermectina pode causar uma hepatite aguda medicamentosa. Quer dizer, você pode até ficar com um problema tão grave no seu fígado que pode precisar de um transplante de fígado por conta dessa onda aí de pessoas negando, né, a ciência, dizendo que ivermectina faz bem para a saúde. Após a repercussão negativa, a Secretaria de Saúde do município já se posicionou sobre o assunto. A Secretaria de Saúde disse, abre aspas, a Secretaria de Saúde lembra que não há recomendação médica de medicamentos para tratamento precoce de pacientes com sintomas de coronavírus. Portanto, não haverá qualquer orientação neste sentido na rede de saúde. Em caso de sintomas, há indicação de uso de analgésicos e antitérmicos, se houver dor e febre, hidratação e repouso. Essa é a indicação para o coronavírus, para quem estiver passando por essa doença. Antibióticos só são receitados se for constatada infecção secundária, quer dizer, zero ivermectina. Então não há realmente nenhum sentido, né, com relação a essa indicação e também essa aprovação quanto à Câmara de Vereadores. É importante lembrar que a população, o clamor da população é mesmo pela vacina, gente. A gente quer vacina em larga escala, eu quero tomar minha vacina, as pessoas mais jovens querem tomar vacina, as pessoas mais velhas, que a gente ainda está ali na faixa dos 80, né, dos 80 anos, todo mundo quer tomar a sua vacina e quer ficar prevenido, né, contra a Covid-19 por meio de comprovação científica, que é por meio da vacina. E a gente quer também testagem em massa, de novo, né, de volta aí para a população, porque é isso que vai fazer com que o controle da pandemia seja muito mais efetivo. É importante lembrar também que se você quiser distribuir
distribuir, né, minha gente? Sempre é importante, se as pessoas quiserem distribuir aí alguma coisa gratuita para a população, distribui arroz e feijão, que ali alimenta, né? Agora, remédio que não tem uso comprovado, realmente não tem sentido nenhum. Vamos ficar ligado com as notícias científicas, meu povo. Representante da população precisa ficar acompanhando aí as informações científicas, né? A gente não pode entrar numa rede de fake news. Essa aqui é a observação que a gente deixa hoje no início desse programa, porque, né, o uso do dinheiro público é o uso sagrado e a gente tem que indicar exatamente para coisas comprovadas, cientificamente comprovadas. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. Nós da Harmonia Estética oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você. Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. La Harmonia Estética. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Estamos de volta com o programa Luciane Fortunato. Você sabe o que é a cultura do cancelamento? Pois é, esse assunto está muito em voga aí com a realização do BBB 2021, né, que está acontecendo na Rede Globo, e você viu que muitas pessoas mais ou menos conhecidas estão com um probleminha ali de comportamento, e teve gente que entrou no programa com, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram e passou para 800 mil, passou para 700 mil, pessoas que perderam contratos, perderam várias oportunidades por conta de um comportamento que foi reprovado pelo público. E quem vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da cultura do cancelamento para você é a Andy Piquet, que é psicóloga. Foi uma conversa que eu tive com ela hoje à tarde. Dá uma olhadinha. Lá hoje conversamos com a Andy Piquet, que é gestora nacional do curso de psicologia da Estácio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Luciane. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, se fala muito sobre esse assunto, mas afinal, o que é a cultura do cancelamento? Então, para explicar melhor o que é a cultura do cancelamento, a gente tem que entender de onde que surge esse termo, né? E esse termo foi escolhido, na verdade, pelo dicionário de Macquarie em 2019, porque esse dicionário ele escolhe todo ano um termo ou uma frase que de alguma maneira representa o comportamento das pessoas nesse ano, né? E eles observaram que esse era o termo que representava o ano de 2019. E esse termo cultura do cancelamento, ele vem já de antes, desde 2017, onde se iniciou um movimento que você deve ter escutado falar, que se chamava Me Too, né? Onde, nos Estados Unidos, especialmente, depois passou a ser mundial, né? Muitas mulheres acabaram se expondo, falando que passaram por algum tipo de violência sexual, estupro, assédio, que era praticado por pessoas muito poderosas, muito famosas, que pareciam inatingíveis, né? E que, na verdade, elas conseguiram virar o jogo. Em vez de serem elas as que ficavam envergonhadas por ter passado por essa situação e, de repente, não serem acreditadas, ou as pessoas não conseguirem acreditar, né?
na experiência que elas tinham passado, no trauma pelo qual elas tinham passado, elas conseguiram virar o jogo e deixar essas pessoas expostas e a sociedade altamente recriminar esse tipo de comportamento deles, ao ponto de alguns deles terem perdido o trabalho, né, contratos em televisão, contratos, de repente, de propaganda e tudo mais, né? Então, isso foi muito expressivo. Isso teve um movimento que depois se estendeu a nível mundial. Aqui no Brasil chegou também, né? E muitas pessoas, muitas mulheres acabaram se aderindo, inclusive homens, né? Foram a favor desse movimento. E por conta disso, essas pessoas serão bloqueadas, né? Do uso de redes sociais, né? E aí surge a cultura do cancelamento, como uma forma de repúdio para esse tipo de comportamentos que são considerados inaceitáveis, né? Só que isso vem desculpa, Lu, isso vem de alguma maneira se desenvolvendo e hoje em dia a gente chega a, assim, fenômenos que estão muito distantes dessa origem, né? Agora, essa cultura do cancelamento, ela se resume à internet, às celebridades e também só às consequências da questão de perda de contratos, ou ela pode ter consequências mais graves? Ela pode ter consequências mais graves, porque muitas das vezes acontece entre os jovens, né, que não concordam com a opinião de um colega ou de um amigo, ou tem uma rixa entre eles, e se dividem entre grupos, e aí acabam excluindo, né? Olha que interessante, essa cultura do cancelamento seria para evitar, de repente, a perseguição de alguém, o abuso de poder, ou a recriminação de alguém, e acaba sendo, às vezes, uma ferramenta utilizada de forma errada para você banir alguém que você não gosta, né? Então, você pode estar utilizando dessa forma contrária. Em vez de utilizar para educar, você utiliza para você, de alguma maneira, se vingar, banir, eliminar alguém que você pode considerar como inimigo, né? E quando é utilizado desse jeito, às vezes, por conta, de repente, de um comentário inocente, banal, ingênuo que a pessoa fez, você acaba praticamente, né, detonando essa pessoa frente a uma enorme quantidade de amigos e colegas, e isso afeta enormemente os nossos jovens, que têm uma autoestima ainda, digamos, em construção, e que por conta desse tipo de ações, eles se veem muito fragilizados, né? É um tipo de prática que pode até provocar questões como suicídio, homicídio, né, e outras questões. Agora, como é que se protege e se reverte essa situação? É difícil de a gente falar de uma solução, né? Porque, na verdade, o que acontece, a gente tem que ver sempre o lado positivo e o lado negativo de tudo, né? A cultura do cancelamento permite que as pessoas se expressem, permitem que se faça de alguma maneira como se fosse a possibilidade de você poder ter muito mais voz e muito mais força, né, a partir das tuas opiniões. A cultura do cancelamento permite também que a gente exponha situações como as que falei, né, e isso não fique escondido e a pessoa se sinta até com força para poder fazer isso. A cultura do cancelamento pode permitir, inclusive, que a gente eduque as pessoas, né, para que, de alguma forma, não ultrapassem limites, entendam que todo ato tem uma consequência. Então, essas questões são muito positivas. Isso quando a gente vê o lado educativo, que eu falo, que a cultura do cancelamento pode ter, né? Mas tem um lado negativo, como estamos falando, onde você tem esse tipo de perigos, onde você pode, de repente, utilizar como uma represália, você pode utilizar como uma forma de perseguição, como também pode acontecer que seja utilizada como uma forma de manipulação e uma forma de controle, onde, por exemplo, você estabelece censura de música, censura de filmes, censura de pessoas, censura... Em geral, a gente sabe que todo ato de censura tem os seus perigos e a gente tem que fazer com muito, né, muito raciocínio, né, muito cuidado, muito racionalmente. E não é o que acontece, o que a gente observa como a cultura do cancelamento muitas vezes funciona muito mais a nível emocional do que a nível racional propriamente dito. E, além do mais, ela acontece com uma quantidade expressiva de opiniões, um monte de gente por trás e numa velocidade muito grande. Isso tem tudo para dar errado.
E como é que a gente controla isso? Eu acho que, na verdade, como não contamos com regras, por exemplo, ou com leis que determinem de uma maneira clara e contundente o uso desse tipo de meios, né, que seriam as redes sociais em termos gerais, né, a gente tem que precisar, ou tem que recorrer, na verdade, à conversa, ao diálogo entre pais e filhos, entre professores e alunos, né, e inclusive tentar pensar que todas essas ferramentas não podem diminuir o nosso convívio social. Pelo contrário, elas têm que aumentar o nosso convívio social. Então, eu não posso me fechar frente a alguém que pensa diferente de mim. Isso é muito confortável, porque aí eu não me vejo desafiada. Só que a gente tem que pensar se a gente não faz isso também em casa. Então, por exemplo, Lu, você, minha mãe, eu te expresso como adolescente, faz normalmente uma opinião completamente diferente, você se assusta, e o que você faz? Você cancela as minhas saídas com aqueles amigos com quem eu iria normalmente, né? Por quê? Porque uma maneira de controlar, de você me controlar, no caso, mais facilmente, certo? Uhum. Só que dessa maneira, você está se fechando, né, ao diálogo comigo, para podermos discutir o que isso implica e quais são os problemas, quais são os perigos, né, o que pode ter por trás, e ao mesmo tempo, eu aprendo a fazer isso. Olha só, quando tem alguma coisa que me incomoda, ou que vai contra do que eu acredito, eu cancelo, né? E aí você acaba replicando isso a um nível macro, que é através justamente do que a gente está vendo das mídias sociais. Sim. Olha, o assunto é importantíssimo, fundamental discutir, debater, trazer à tona, né? Principalmente nesse período aí que a gente tem programas de TV em que várias celebridades, por conta de comportamentos negativos, acabaram sendo canceladas. Então, a gente tem que trazer mesmo esse assunto para ser debatido. Eu quero agradecer a sua participação. A gente fica aqui à disposição para que você queira trazer outro assunto ou, enfim, qualquer coisa que você queira trazer como pauta aqui no programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite. Não posso falar. Boa noite. Tudo de bom. É a noite mesmo. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com a Andy Piquet, que é gestora nacional do curso de Psicologia da Estácio. Foi aí, então, a Andy Piquet falou um pouquinho sobre cultura de cancelamento, que é uma coisa que está muito frequente hoje na internet, né? E muitas pessoas podem sofrer com isso injustamente. E é sobre essas consequências que a gente conversou também, porque isso pode trazer consequências graves, né? Até como suicídio, por exemplo. Então, a gente tem que ver exatamente que tipo de opinião que a gente está dando na internet e como elas podem estar prejudicando as pessoas. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. Nós, da Harmonia Estética, oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você. Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. Harmonia Estética. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Estamos de volta com o programa Luciane Fortunato e hoje vamos trazer
para você mais um projeto muito legal que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, que está sendo executado neste mês de março, que é o projeto Mulheres que Trabalham com a Cultura. Quem vai contar para a gente sobre o assunto vai ser a Júlia de Araújo. Dá uma olhadinha. Olá, começamos mais uma entrevista hoje conversando com Júlia de Araújo, que passou um projeto super legal na Lei Aldir Blanc e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Júlia, conta para a gente o que é o projeto Mulheres que Trabalham com Cultura, Histórias de Si. Oi, Luciane, obrigada pela possibilidade de divulgar o projeto aqui no seu programa. Esse, na verdade, é um projeto que eu estou fazendo com a minha mãe, é o primeiro trabalho, assim, digamos, público que nós fazemos juntas. Minha mãe é a Drica, e a gente teve essa ideia porque a gente gosta muito de novos modelos de divulgação, de conversa, e o podcast, uma coisa que revive um pouco o rádio, né, o que o rádio era há uns anos atrás, parece muito atraente, porque você acaba escutando enquanto faz outras coisas, cozinha, dirige, dá tomar banho, essas coisas. E essa temática da mulher está sempre presente na nossa vida, né? E aí, juntando uma coisa com a outra, ligando tudo pela cultura, que é um momento, que é uma área que está passando por muita dificuldade agora, muito problema, né? A gente vê os artistas em casa, sem público, enfim, pouco incentivo. E aí a gente juntou uma coisa na outra, assim, juntou mulheres jovens, petropolitanas, com cultura, usando esse formato que a gente acredita ser um formato que comunica bem, que chega bem nas pessoas. Muito legal. Bom, o projeto foi idealizado pela Drica Madeira, que é sua mãe, que é doutoranda em literatura. São quantos programas e quem vai participar? Então, a gente fez 5 programas. A gente dividiu cada programa por segmento artístico. Então, no primeiro programa, a gente vai falar sobre atuação. A gente vai falar com 2 atrizes, a Luísa Alves e a Letícia Laranja. No segundo programa, a gente fala sobre artes plásticas. E a gente fala com a Gabi Poc, que é uma artista plástica petropolitana. E ela faz tatuagens com uma técnica linda, sem máquina. Então, o trabalho dela é super delicado, muito bonito. E aí o terceiro a gente fala de música com a Dominique Barenco e com a Tainara. E ficou incrível esse programa da música, ficou bem bonito. E aí depois a gente fala sobre... esqueci o que a gente fala no quarto. São muitos. A gente fala sobre produção cultural. A gente fala sobre produção cultural com a Thaís Silva e com a Stephanie. E a Stephanie é estudante de produção cultural, e a Thaís, ela também é artista plástica, ela faz uma coisa que está super na moda hoje em dia, que é colagem digital. Ela usa muitas cores, fala muito da temática do antirracismo, e no último a gente fala sobre literatura, que ficou, modesta parte, é o meu preferido, foi o que eu mais gostei. Eu converso com uma amiga minha de infância, a Ana Carolina, e com a Natália, que lançaram livros de poesia recentemente. Então o projeto ficou lindo, a gente quis diversificar ao máximo, colocar vários segmentos para ter contato com mulheres que fazem diferentes coisas, e daí são 5 episódios. Agora, como é que ele foi realizado, né, que a gente está nesse período aí de pandemia, como é que ele foi realizado e qual foi o critério para a escolha dessas mulheres, né, que eu imagino que tenha sido difícil fazer essa peneira, né? O critério a gente tentou selecionar bem, porque a gente queria falar sobre jovens. Então, tinham 2 filtros importantes. A gente queria falar sobre uma especificidade de gênero, então a gente queria falar com mulheres, e a gente queria falar com jovens. Então, a gente fez uma seleção de as meninas terem até mais ou menos seus 30 anos. Para ser uma coisa que atinge mais esse público jovem da cidade. Meninas que são adolescentes agora, querem trabalhar com arte, e poderem ver pessoas que têm 20 e poucos anos ali, ao invés de uma pessoa mais velha. Nenhum problema com gente mais velha, mas como se chegasse mais perto. E a gente gravou todas as entrevistas pelo Zoom, fazendo uma chamada de vídeo. A gente pegou só o som, só o áudio, e aí um camarada nosso
deu uma ajustada, editou tudo pra gente, fez um trabalho muito, muito legal. E aí a gente fez assim, para não precisar se encontrar pessoalmente, não se expor, não colocar ninguém em risco. E deu super certo. É claro que quando você escuta, eventualmente tem uma dificuldade de microfone, mas essas são as coisas que a gente vive nesse momento, né? De não poder chegar muito perto. E também acaba sendo interessante poder democratizar, né, essa produção, poder fazer dentro da sua casa, com o seu telefone celular. Fica bem bacana, assim. Bem inclusivo, né? Porque as pessoas não precisam ter essa questão de estar próximo para poder fazer, né? Você pode contatar alguém daqui ou alguém que esteja passeando ou viajando em outro lugar. Agora, quando vai ser veiculado e quem quiser acompanhar, como é que pode fazer? Então, o primeiro episódio vai ser lançado no dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, e aí vocês podem acompanhar tudo nos canais do X da Questão, e a gente vai veicular primeiramente ali o nosso podcast, mas a gente espera poder veiculá-lo em outros locais, né, para mais pessoas poderem ouvir. Certo, eu quero agradecer a sua participação, boa sorte, sucesso para vocês. Obrigada, Luciane, pela possibilidade de estar aqui. Eu espero que você goste, que todo mundo que está assistindo a gente ouça o podcast, diga o que achou, ele possa inspirar muitas mulheres por aí. Certamente. Eu conversei com Júlia de Araújo, do projeto Mulheres que Trabalham com Cultura, Histórias de Si. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tá aí, então, a participação da Júlia de Araújo, que falou sobre o projeto dela, muito bacana, um podcast, uma série de podcasts. Não sei se você ouve, mas geralmente nas minhas gravações tem no fundo uns latidinhos, né? Porque sabe como é que é? Eu gosto dessa coisa de bicho. Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. E eu tenho que lembrar para você que nesse próximo sábado tem mais uma feira de adoção, caso você queira também adotar um bichinho de estimação. Dá uma olhadinha. Neste sábado, dia 6 de março, haverá mais uma feira de adoção Somos Todos Protetores. Será das 10 às 3 da tarde na Clínica Amigo Bicho, na Rua Monte Caseiros 414, em Petrópolis. São cães e gatos para adoção responsável. Também haverá arrecadação de ração, tampinhas, jornais e medicamentos para os bichinhos amparados pelo grupo. Para adotar, basta ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, documento de identidade e assinar termo de posse responsável. Tá, então, uma boa oportunidade para você ajudar um animalzinho. O programa Luciane Fortunato já vai ficando por aqui. Agradeço pela sua participação, agradeço pela sua audiência. Se quiser saber mais informação, é só me seguir lá no Instagram e também no YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.